a alegria de contarmos com a Nilza Pereira. A Nilza é trabalhadora aqui da Casa de Jesus e o tema de hoje é um desafio chamado saúde. Que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre e amigo, nos envolva na sua paz. O nosso tema para a reflexão dessa tarde, nós buscamos em duas obras da mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, que tem por título, a primeira, Encontro com a Paz e a Saúde, uma das obras. E a segunda é Momentos de Saúde e de Consciência, obras maravilhosas para os dias de hoje. Na nossa busca pela paz, pela saúde, pelo bem-estar. Eu peço licença, porque quero colocar as palavras da mentora Joana de Ângeles, e não as minhas nesse momento, na nossa reflexão, para que possamos entender tudo aquilo que buscamos. Joana de Ângeles, na data de 24 de dezembro de 2006, numa mensagem através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela traz nessa obra, Encontro com a Paz e a Saúde, a mensagem intitulada Encontro com a Paz e a Saúde. E ela diz assim, eu vou ler um trecho, não a lerei na íntegra, para que não fique tão entediante. Diz a mentora a cada um de nós, analisando o seu atual comportamento humano, não padece dúvida que a sociedade terrestre encontra-se enferma. Os altos índices da violência individual e coletiva que assolam o mundo apresentam-se assustadores numa triste demonstração da predominância dos atavismos ancestrais, que não foram superados pelo advento da razão, do discernimento, dos sentimentos de amor. A agressividade ronda as existências, ameaçando-as de extermínio sob todos os aspectos considerados, sejam a natureza em si mesma, os vegetais, os animais e os demais seres humanos. A perversidade e a hediondez dão-se as mãos, ampliando as forças em favor da desordem e do primitivismo. Sucessivas ondas de criminalidade avolumam-se e espraiam-se, incessantes, a quase tudo e todos arrastando para o abismo do desespero. O desrespeito às leis e a indiferença pelo destino da humanidade aumentam o pânico nas pessoas mais frágeis e a depressão, resultante também de muitos outros fatores, torna-se de natureza pandêmica. Aqui eu deixo o restante desta mensagem para que os irmãos a busquem e a leiam na íntegra. Joana de Ângeles vem nos alertar sobre a necessidade de reflexão em relação a tudo isso que vivemos, que é esse desafio chamado saúde. Porque nós encaramos a saúde pensando tão somente e tão unicamente no estado físico. Nós pensamos que tudo depende desta situação física. Paulo de Tarso, numa carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, chama a atenção dos companheiros. Diz ele, nessa situação, em relação a tudo aquilo que buscamos, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Alerta ele àqueles companheiros no momento, talvez pela necessidade de todos esses conflitos, de saberem como é que isso vem se originando, de que forma nós vamos construindo esses mecanismos que são destruidores na nossa existência. Ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Por que ele chama a atenção dos companheiros em relação a isso? Porque nós somos essência divina.
espíritos imortais. Portanto, a nossa necessidade primeira é o pensamento nas coisas que são de cima. Tudo é resultante daquilo que nós fazemos com este pensamento. Saúde e bem-estar. Nestes livros, nestas obras, a mentora Joana de Ângeles vai nos dizer que o planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. O que ela diz com isso? O que significa? Que tudo aquilo que nós pensamos, planejamos, e principalmente no material, vamos supor, nós precisamos organizar e estamos imbuídos da construção de uma residência, de algo que nos faz bem fisicamente, porque nós precisamos ter um conforto. Então nós planejamos, nós vamos procurar o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, nós vamos buscar uma casa, um local onde vendem os melhores produtos, para que a gente possa adquirir tudo aquilo que for o melhor para a nossa construção, que vai responder por este planejamento de vida nossa. Nós queremos residir em algo que nos dê conforto e que também tenhamos uma qualidade de vida, para assim nos encontrarmos nesse ambiente. E ela diz que é necessário, né, ter um planejamento. Nós buscamos esse planejamento, nós vamos atrás disso. Previsões e detalhes, a gente vai pensar nisso. Nos cálculos e referenciais, nós vamos querer sempre o melhor. Vamos tirar referências de quem é o melhor engenheiro, quem é o melhor arquiteto, de que forma foi feita uma construção, se é que há referência sobre isso. Então a gente quer o melhor. Assim também o fazemos quando queremos comprar um carro. Algo que nos agrade, a gente quer o melhor. Uma roupa para vestir, é aquela melhor, a que assenta melhor no corpo, a que fica bem. Nós sempre primamos pelo melhor, materialmente. Então, ela diz também que nós vamos ter que procurar um organograma, a execução que constitui a base desse labor. Tudo detalhado, tudo muito bem elaborado, do qual decorrem os êxitos ou os insucessos. Porque se a gente não for primar por tudo isto, nós vamos incorrer em equívoco de que a nossa construção, a nossa procura, o nosso desejo não vai ser de grandes coisas. Talvez alguns de nós já estejam pensando, é verdade, quando eu quis fazer tal coisa e não tive tempo para colocar em ordem essas propostas, o que aconteceu? Eu só me dei mal. Eu não tive um êxito no que eu buscava. Não foi o que eu queria. Resultou infrutífera a minha ideia. E aí vem o fracasso. Na questão 919 da obra O Livro dos Espíritos, do Pentateuco Espírita, uma questão do senhor Allan Kardec aos Espíritos. Diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O que seria prático para que a gente pudesse resistir às atrações do mal? De que forma nós vamos nos livrar de tudo aquilo que nos causa dano? Um dos Espíritos respondem ao senhor Allan Kardec: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Parece repetitivo. Às vezes temos a ideia de que é meio cansativo. Tudo aquilo que nós falamos nessas tribunas das nossas casas espíritas. O bater na mesma tecla, o lembrar desta mudança de atitude, de pensamento, de ação. Por quê? Porque nós precisamos fazer esta introspecção. Buscar saber quem somos. Nos deparar conosco mesmo. Nos desnudarmos para saber quem realmente nós somos. Por quê? Nós desconhecemos, como falei anteriormente, a matéria da qual nós somos criados. E essa matéria da qual nós somos criados é algo que é sutil.
É maravilhoso por excelência, porque promana do Criador, é de Deus. É algo que nós desconhecemos a sutileza. E, portanto, somos responsáveis para manter em ordem esta essência, que somos nós. Deus, o Pai, de amor, de bondade, de justiça, nos dá a oportunidade de fazermos a nossa trajetória evolutiva através dos tempos, das existências. Um corpo, o primeiro corpo que envolve esta matéria sutil, divina, é o perispírito. O corpo que o espírito se reveste, para que ele possa começar a galgar a sua trajetória. O segundo corpo que o envolve, que é o corpo em que nós nos encontramos aqui agora, que é o corpo de matéria densa, de acordo com o mundo em que nós habitamos, para que possamos galgar estes degraus evolutivos. É a ferramenta da atualidade, da qual nós vamos dispor para cuidar dessa organização que somos nós, espírito. E é este desafio que Joana de Ângeles vem nos falar nessas obras, da qual ela nos lembra, que somos essa essência. E a necessidade de cuidarmos dessa essência não se depara tão somente com aquilo que a gente precisa do material. Nós precisamos ver, como fala Paulo, o que é de cima. Nos lembrarmos que somos espíritos e que tudo aquilo que nós projetamos, pensamos, idealizamos e programamos, quem o faz é nós, espíritos. O corpo é a resultante disso tudo. Ainda a mentora nos diz que a fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser. Por isso conhecer-se a si mesmo. De que maneira que eu vou fazer eu vou manter essa saúde, vou conquistar a paz, eu vou ser uma pessoa feliz inteiramente. Nessa totalidade que eu sou. De que forma? Porque a gente está sempre meio bem, meio em paz. A gente nunca está inteiro naquilo que a gente deseja. Estamos sempre buscando completar. Então ela diz que é preciso essa consciência de quem eu sou. Eu preciso saber de que forma eu trato esse ser que eu sou. Por quê? O que diz Jesus? Ama a Deus sobre todas as coisas. E a teu próximo, como a ti mesmo. De que forma que eu estou vendo essa fala de Jesus? Esse exemplo de Jesus. Eu amo esta criatura que eu sou? Porque eu só posso amar e entender o amor quando eu amo a Deus, entendendo a criação. Porque eu sou parte dessa criação. Eu consigo olhar o meu próximo com amor, porque eu entendo as suas dificuldades. Consequentemente, eu consigo saber que o amor existe em mim, então eu amo também esse ser que sou. É a descoberta dessa criatura que somos nós. É esse desafio diário que devemos encarar para essa realização. De que forma o mundo vai mudar lá fora se eu não consigo mudar aqui dentro esse pequeno mundo que eu sou? Ele faz parte desse coletivo. Eu sou individual, mas eu estou no coletivo com cada um. Eu faço parte dessa grande massa. Porque eu tenho pensamentos. Eu tenho ações, eu tenho vontades. Tudo isto soma num todo.
e faz a diferença lá fora. Como é que eu vou mudar tudo isso? Me conhecendo, sabendo quem eu sou. Porque caso contrário, é muito difícil. E eu permaneço enfermo. Muitas vezes não dando a conhecer ao corpo físico, porém cristalizando no corpo espiritual. Para próximas, já vem de outras, mas para as próximas vai permanecendo. Ao invés de sanar, eu estou alimentando algo para próximas encarnações. Normalmente, por hábito, nos diz a mentora espiritual, vicioso, preferimos, e aceitamos os estados negativos e alterados de comportamento, com os quais a nossa consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Por quê? Porque nós não somos as pessoas que pensamos no de cima. Somos seres que estamos vivenciando o aqui e agora. As coisas da matéria, o meu dia a dia. Mas eu tenho que pensar tudo isso, Nilza? Sim, devemos. Porém, com a devida atenção, com a necessidade que o assunto requer. Eu não posso extrapolar aquilo que não vai me dizer respeito depois. Ele faz parte desse script. Porém, tudo aquilo que eu fizer de equivocado e fora daquilo que diz que é lei de Deus, lei da natureza, eu estou entrando em equívoco. Consequentemente, eu estou gerando enfermidade para mim. Necessidade de reparo. Então, a mentora espiritual nos diz que quando nós permanecemos nos estados negativos, alteramos o nosso comportamento. Nós vamos ficando o quê? Pessoas irritadas, estressadas, negativas, pessimistas, com sentimentos, muitas vezes, de rancor, de mágoa, ressentimento, gerando enfermidades para mais além, ou para depois, ou talvez para amanhã. É necessário que a gente se desfaça desses pensamentos, dessas ideias, lutando, como diz ela, porque é desafio diário, não pode ser algo para amanhã, depois. Nós estamos chegando às portas de um novo ano, ouvimos muito os desejos de paz, felicidade, feliz ano novo, coisa e tal. O que a nossa mente se reporta? O que eu fiz nesse ano que passou? Quais foram as mudanças? O que eu gerei de bom? Qual foi o meu ato que me modificou numa situação que eu tinha necessidade? Como é que eu começo esse novo ano, se é que assim a gente pode dizer? Às vezes nós ficamos tristes conosco, por não ter tido a coragem, de empreender esta descoberta, de arrancar as máscaras, para vivenciar aquilo que somos. Porque nós nos escondemos em situações que nos fazem mal, às vezes por agradar a outras pessoas. E na realidade nós não precisamos ser dessa forma, nos diz Joana de Ângeles neste livro, Encontro com a Saúde e a Paz. Ela diz que a gente precisa tirar a máscara e se mostrar o que é. E se necessário, se achar tão feio, buscar ajuda. Pedir ajuda. Porque todos nós nascemos, fomos criados para saúde, para a paz, para a felicidade. É importante. A criatura humana torna-se o que pensa, nos diz ela. O que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Quantas vezes a gente diz assim, eu não gosto de estar do lado do fulano, do ciclano, não gosto de procurá-lo. É uma pessoa que precisa de ajuda, mas eu não gosto de estar do lado, ele é muito pessimista. Só tem pensamentos negativos.
Aí eu não gosto de conversar com certa pessoa, está sempre para baixo, sempre se queixando, sempre doente. Estamos na condição, se assim nos reportamos, no pensamento assim, de auxílio. Então, buscar uma janela iluminada para mostrar a esta criatura que se apresenta dessa forma, é a nossa oportunidade. E se assim vemos no outro aquilo que ele está fazendo, vamos analisar se nós não estamos vivenciando um papel semelhante nessa situação. Às vezes, nos queixando de outras coisas, não da saúde, mas de outras situações. E despejamos, muitas vezes, em outras criaturas, aquilo que nós estamos carregando. É necessário que a gente deixe isso bem longe, nos desfazendo realmente desses atavismos, para que não vire fixação, para que não fique gravado no nosso corpo perispiritual estes desequilíbrios, porque isso fica. Essa é a nossa roupagem, essa é a nossa bagagem, a nossa mala, como a gente diz, de retorno. O que eu quero quando eu retornar? Saúde espiritual. Porque a física vai depender dessa saúde, da saúde espiritual. Ainda, esta amiga mentora lembra, não basta pedir a Deus ajuda. Porém, devemos fazer a nossa parte, sem o que pouco ou nada conseguiremos. Porque saúde ou doença, bem ou mal-estar, dependem de quê? De cada um de nós. O que ouvimos dizer? Pede, que o céu te ajudará, né? Pede que Deus te ajudará. Pede, receberás. E sim, mas é lógico que nós devemos fazer a nossa parte. Jesus curava. Alguns não foram curados, como a gente sabe. Porém, ele se aproximava da criatura. Ele sabia a necessidade daquela criatura, mas ele sabia também que a criatura tinha vontade. Ela tinha perseverança, ela tinha fé. Ela tinha desejo de muito mais. Pensamentos positivos. Então, ela era curada. Mas ele lembrava do seguinte: vai, agora estás bem. Vai e não tornes a pecar. Ou seja, não caias, não retomes o mesmo caminho, o mesmo equívoco. Pensa diferente, age diferente e a tua saúde permanecerá. O que a gente faz? A gente pede para Deus, esperando que Deus mande a saúde. Mas senta, né? Senta bem, comodamente e aguarda. E às vezes a gente se queixa. Mas eu rezo tanto, mas eu peço tanto, mas Deus não faz nada. Né? A gente muitas vezes ainda duvida de que Deus está à frente de tudo. Tal a consciência e o pensamento infantil ainda de cada um de nós, que reclamamos do Pai, que não nos dá. Por quê? Porque somos ainda aqueles rebeldes, que nos comprazemos em fazer a pirraça, bater o pé, cair no chão, chorar e dizer que está sofrendo. A mentora diz que não adianta só pedir, tem que trabalhar para isso. Quando a gente trabalha mesmo com o dedo doendo, né, do calo, e a gente mesmo assim se mexe, se movimenta, a gente vê que depois a coisa era tão pequena que tudo aquilo que a gente fez nem chamou tanto atenção sobre o calo que estava doendo no pé. É necessário esse movimento, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Quer dizer, eu tenho a necessidade de movimentação, de caminhar. Não é de parar e chorar, me lamentar pelas tragédias da vida. Elas existem para que eu não fique estagnado. Elas vêm para me fazer andar. Não é para me deixar afundar no atoledo. É importante fazer essa diferenciação. É um desafio diário.
Eu não consigo ficar parado esperando que a coisa mude por si. Porque é interessante quando a gente vê alguém que está na cama, no leito de um hospital, e na visita a essas pessoas, são poucos aqueles que a gente vê dizer assim, eu não sei se eu vou sair daqui. A grande maioria diz assim, ai meu Deus, não vejo a hora de sair daqui. Gente, como olha, isso parece que uma eternidade, eu não consigo mais ver a hora que vai entrar o médico por essa porta e me dizer assim, você está liberado, pode ir embora para casa. E a gente se esforça. E lá dentro, a fé aumenta, né? Ela fica maiorzinha. A perseverança, então, é algo descomunal. Ao sair portas para o mundo, afora, retornando para as nossas atividades diárias, o que acontece? A gente esquece que esteve no leito do hospital, a gente continua com os mesmos, né, os vícios, as mesmas situações do dia, e esquece que teve uma situação que nos levou a pensar, a meditar. Foram horas, foram dias, muitas vezes até alguns passam meses dentro de um hospital, para ver todo o ambiente, para meditar sobre a situação. Porém, nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós não pensamos, não estamos com o pensamento em cima. Nós estamos voltados para o chão, para a terra. Não nos damos conta desse ser imortal que somos. Que é necessário nós começarmos a alimentar as nossas virtudes para desenvolver as nossas asas. Que essa consciência desperta. Que essa valorização pela vida. Esses momentos maravilhosos de estar aqui no planeta Terra. Ainda, como diz Joana de Ângeles, passando por todas essas agruras. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização sejam as raras moedas de que necessitas para a jornada humana, que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade. Tua meta final é única. Olha o que ela lembra. Que a paz, a saúde, a paz, a alegria, e trabalho no bem, e a autorrealização. Buscar esse conhecimento. Saber quem somos. São moedas que nós vamos conquistar. Porque são estas que vão abrir as portas desse futuro da nossa imortalidade. Não nos permitindo sofrimento no além-túmulo. Nos dando uma visão clara de tudo aquilo que nós somos, vivenciando esta vida pós-túmulo. Porque nós não somos eternos na carne. Somos transitórios, passageiros. Eu não ouvi ninguém dizer que já faz, mais ou menos, uns 5.000 anos que permanece na Terra, no corpo físico. Para mais disso, né? Porque a Terra tem muito mais do que isso, mas para que a gente tenha uma ideia. Todos, no máximo, aqueles que passam 100 e poucos anos. Não mais do que isso. Alguns com a saúde mental tranquila. Outros com os seus desequilíbrios necessários. Mas todos nós chegamos no ponto final da nossa jornada. Nos despedindo do planeta Terra e retornando ao nosso mundo, a nossa pátria espiritual que nos é própria. A única mala que levamos são essas aquisições. A saúde espiritual, tranquila, que nos é necessária. A paz de espírito, a paz que nos prometeu o Cristo, não a paz do mundo, porque a paz do mundo não nos dá nada. Ela nos faz ir em busca de coisas. Esta paz que nós desejamos tanto, né? De final de ano. Ah, muita paz para você. Realização, coisa tal, né? A paz que nós precisamos, sim, é a paz de espírito. Alegria, a alegria de saber que somos imortais. A alegria de saber que somos filhos de Deus.
A alegria de saber que nós estamos convidados num planeta para a nossa evolução. E o trabalho nesse sentido. Mãos à obra, porque nós estamos na seara do Cristo, revestidos de um corpo físico para a atividade que nos compete. Aceitamos o convite e aqui estamos. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, nós não podemos dizer que não existe medicação para o espírito. Todas as necessárias estão contidas, né, na prece. Quando buscamos esse contato, essa conexão com o divino, imediatamente a resposta nos dá esse retorno, nos fazendo entender da necessidade de estarmos conectados mentalmente com Cristo, porque os nossos pensamentos são os criadores da paz, da saúde ou da desgraça, da guerra, da fome e da miséria. O que pensamos é o que criamos, o que desejamos, é o que vai nos fazer bem ou mal, a saúde ou a doença. Vamos analisar o que estamos pensando, para buscar essa saúde tão necessária, que é a saúde do espírito. Nos desafiar para a vida na qual nos encontramos. Mas que sejamos vencedores em tudo aquilo que diz respeito às nossas virtudes, para que o próximo ano, do qual nós estamos já planejando muitas coisas, o nosso maior desejo seja: eu vou lutar por tudo aquilo que, como espírito, sei que tenho, que é a saúde, a paz, a alegria e a felicidade de ser filho de Deus, em essência, em espírito. Muito obrigada.